Você já parou para pensar o quanto Deus tem te sustentado? Bom, e é com essa pergunta que eu começo mais um episódio aqui do Compartilhando a Mesa. Oi, é muito bom ter você aqui comigo. E é muito especial esse momento que eu tô fazendo aqui. Mas não é especial só porque você tá assistindo, mas porque a gente tem um convidado de honra aqui. Mas você sabe de que eu tô falando, né? Sim, é Jesus. Nosso convidado de honra é Jesus. Então, senta-se aí, sinta-se à vontade e se prepara, porque quando ele tá no meio, vem coisa boa. E como é boa, viu? E hoje, já introduzindo vocês a esse convidado mais que especial, que sempre está presente nos nossos vídeos e sempre está ao teu lado, quero falar sobre sustento. Sim, algo que ele nos ensinou durante esses dias aqui em casa, durante esses meses. E é uma experiência minha e da minha família que eu queria compartilhar com vocês. Que o Senhor me direcionou para gravar esse vídeo. Eu colocaria o título desse vídeo como O Sustento de Deus. Porque realmente Ele é o nosso sustento. Ele é quem sustenta a nossa vida. Ele é a nossa pedra angular. Vou começar contando sobre a minha experiência. Então, sinta-se à vontade. Se você quiser pegar uma pipoquinha aí pra comer durante, sinta-se à vontade, porque aqui a gente vai conversar. Eu vou conversar com vocês e vou contar a experiência minha pra vocês. Beleza. A nossa família estava passando por algumas situações em casa. E eu não sei vocês, não sei se só como o pessoal fala, não sei se é só aqui em casa, mas muitas das vezes quando a gente passa por situações assim, a gente tende a não olhar para Cristo, a ficar triste e a desistir muito fácil das coisas. Mas durante esse tempo o Senhor nos orientou a mudar a nossa mentalidade. Porque quando a gente muda a nossa mentalidade, nós conseguimos deixar Deus agir. Porque assim, quando nós estamos fechados, quando nós estamos tristes, nós não queremos. Eu falo por mim. Muitas das vezes a gente, nessa situação, eu fiquei muito triste, muito decepcionada. Coitada. Com Deus, porque não era o que a gente orava e parecia que tanto que a gente orava pedindo as coisas não acontecia. Aí Deus começou a falar com a gente. E eu sempre falei, eu sempre fui algo. Eu vou revelar algo que faz parte do meu relacionamento com Deus. Eu sempre fui muito sincera com o Senhor. Tipo, sincera mesmo. De falar, Senhor, eu tô muito brava, eu tô muito angustiada, eu tô com raiva, ódio. Eu sempre fui assim com Deus. E ele sempre se mostrou, por mais intolerante e talvez por mais raivosa que eu estivesse no momento, o Senhor sempre demonstrou o amor dele e a paciência dele comigo. E durante esse tempo, ele foi mais que fiel, mais que paciente. Ele foi o nosso sustento, ele foi Deus. O Deus de sempre. E durante essas situações, a nossa família buscou mudar a mentalidade. E nós buscamos cada vez mais orar e apresentar diante do Senhor. As nossas angústias, tudo que nós sentíamos, a gente apresentava diante dele. E durante esse tempo, o Senhor foi falando conosco algumas palavras que eu coloquei aqui em tópicos para mim, palavras-chave. E algo que o Senhor falou com a nossa família, a questão do cotidiano. Muitas das vezes a gente se distrai mesmo.
com a nossa rotina muito cheia de coisas para fazer e sem tempo para o Senhor, sem tempo para o Senhor. Mas Ele nos orientou para a gente prestar atenção. O nosso cotidiano, a nossa vida, ao longo da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós temos que prestar atenção e sempre conversar com Ele. Porque assim, a gente não tem que ficar naquela questão de tipo, não que isso seja errado. Beleza, você pode ter um tempo, é necessário a gente ter um tempo de oração com o Senhor. Ir no quarto, fechar a porta, tudo. Mas a gente pode conversar com Ele enquanto a gente lava uma louça. Enquanto a gente varre a casa, enquanto a gente faz um trabalho para a faculdade, enquanto a gente vai dirigindo para academia. Todo esse tempo a gente pode falar com Ele. E é algo que o Senhor queria falar conosco, estava buscando conosco, né? Trazendo, revigorando, sabe? Tipo, trazendo a memória. Era essa palavra que eu queria. E outra coisa foi que o Senhor falou muito conosco a respeito de quem nos capacita. Por muitas das vezes, a gente crê que nós podemos nos dar o sustento que nós precisamos, que nós somos capazes, mas o Senhor puxou muito a nossa orelha nessa questão. Foi mais também comigo, porque assim, a nossa capacidade vem do Senhor. Nós só somos capazes porque o Senhor nos preparou, o Senhor nos deu essa capacidade. E a gente tem que desconstruir totalmente esse mérito humano. Porque não vem de nós, vem dele. Tudo que nós fazemos e o nosso sustento, a nossa base é o Senhor. Então nós cremos que quando o Senhor é a base de todas as coisas, é o centro de todas as coisas, as demais coisas vão ser alinhadas. As demais coisas vão nos acrescentar. E também que o Senhor, Ele... E quando acrescenta, né? Ele mostra a sua fidelidade. Mas não é só nessas coisas quando Ele responde, né? Ele mostra essa fidelidade, como eu disse, nos pequenos detalhes. E enquanto a gente passava por essa situação difícil aqui em casa, a gente viu o cuidado do Senhor nos pequenos gestos. Nas pequenas ofertas, nas pequenas... comunhões, das comunhões que nós tínhamos com os irmãos ali, como o Senhor cuidava de nós, das palavras que eram proferidas em nossas vidas. E muito bom a presença do Senhor, né? E o Senhor estava querendo também falar conosco a respeito disso. Quem é nosso pedra angular? Quem é o nosso sustento? Quem é a base de todas as coisas na nossa vida? É o Senhor. Então... essa é uma da linha de raciocínio, né, que o Senhor nos deu e foi desenvolvendo durante esses meses conosco, né? E ainda está desenvolvendo, porque nós sempre estamos aprendendo com o Senhor, aprendendo a ouvir, aprendendo a exercer e praticar essas coisas que Ele tem falado conosco. E também, eu queria, a respeito disso, né, eu queria... compartilhar com vocês uma experiência que eu vivenciei nesse retiro. Para quem não sabe, no nosso meio, na nossa congregação ali, tem um retiro retiro do Centro-Oeste, que são para as localidades aqui do Centro-Oeste, né? Mas, a princípio, eu e minha irmã, a gente não ia para esse retiro. Por questões financeiras, gente. Sim. E a gente tava sem expectativa nenhuma. Tipo, não tava nem nos nossos planos a gente ir pro retiro do Centro-Oeste. Mas a gente tinha colocado diante do Senhor. Senhor, se for pra gente ir, abra as portas. E a gente, tipo, sabe quando você ora e fala, Senhor, entreguei? Tipo, aquele peso, tipo, Senhor, entreguei, mas não sei o que vai acontecer, mas toma aí, toma pra você. Foi isso. Eu orei desse jeito, nós oramos desse jeito, entregando, tipo, Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. E eu vou falar bem a verdade, eu não fui com muita fé, não.
eu não botei muita fé porque eu falei, cara, tá muito em cima da hora, não vai ter como. Só um milagre pra acontecer pra gente ir. E, gente, o milagre aconteceu. A gente tava numa reunião, eu acho que foi a penúltima reunião de domingo que tava tendo antes do retiro acontecer. E os irmãos chegavam lá da frente, quem vai pro retiro? Aí todo mundo, beleza. E eu e a minha irmã quietinhas ali, tipo, a gente não vai, beleza. E eu não tava preocupada, nem triste, nem ansiosa por causa disso, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então tudo tinha propósito. E eu tava tranquila e falei, vou no Nacional, né? Que eu vou. E aí, beleza, terminou a reunião, todo mundo indo embora. Chegou um dos líderes dos jovens. A minha irmã e eu, né? Tipo, a gente tava saindo indo embora. Ele chegou na gente e perguntou, vocês querem ir pro retiro? E eu lembro que eu tava na salinha ainda. Que eles, não sei... A administração foi bem... Foi uma bênção, não lembro quem ministrou, gente, mas foi um mover muito grande ali do Senhor que eu lembro que os irmãos falaram. Mas a gente indo embora, né? Beleza, voltando. A gente indo embora, ele chegou, vocês querem ir pro retiro? Aí eu olhei assim pra minha irmã Rebeca, eu falei, olha, não sei. Eu fiquei meio sem reação, eu falei... Olha, a gente não ia por questão financeira mesmo, mas eu não sei. Ele falou, mas vocês vão. Aí a gente ficou tipo, quê? Como assim a gente vai? A gente vai pra onde? Pro retiro? A gente já acabou as inscrições, como assim? Aí ele, fica aqui que vocês vão pro retiro. Aí a gente, meu Deus, tá bom. Aí eles falou, eu falei, tem que conversar com meu pai, né? Aí ele foi conversar com meus pais. Aí outro irmão, que é líder dos jovens, vocês vão pro retiro, viu? Vocês vão pro retiro. Aí eu e a Rebeca ficamos tipo, tá bom, beleza. Amém, né? Aí conversaram com meus pais. Aí depois em casa a gente conversou. A gente orou de novo. E o Senhor me deu uma palavra. Enquanto eu tava orando sozinha a respeito desses dias, né? Se preparando pra dar um up, né? Pra chegar já no mover do Senhor, edificando as pessoas ali e sendo edificada, né? Ele me deu Mateus 7, que fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Abrir-se-lhe-á. E eu fui com esse texto no coração. O Senhor falou, eu vou usar esse texto para falar com você. Eu falei, amém. Recebi e guardei no meu coração esse texto. E, gente, os irmãos pagaram pra gente ir, né, no retiro. Spoiler. Não. Os irmãos pagaram pra gente ir no retiro. Tudo. E foi uma bênção. Foi muito do Senhor. E... não tem como se emocionar, gente. Eu sou uma manteiga derretida, mas foi muito bom pra mim e pra minha irmã, pra minha irmã a gente ter ido como renovo, algo que o Senhor queria fazer na nossa vida e mostrar o cuidado, o sustento dele para nossas vidas, né? E ali o mover do Senhor, o Japa que ministrou nesse retiro foi uma bênção. Os outros irmãos também que profetizaram palavras ali, foi um agir tremendo do Senhor. E o acolhimento dos irmãos ali, que é muito gostoso, é tipo, muito bom ver Jesus na vida deles. O jeito que eles acolhem, conversam. No retiro, uma hora eu tava na cozinha, outra hora eu tava lá nas quiçaças lá da quadra. Gente, tava em todo lugar. E todo lugar que eu ia, o Senhor falava comigo. O Senhor trazia palavras de ânimo pra minha vida, de renovo. Eu fui na cozinha e conversando com uma das irmãs de lá, e o Senhor usou tremendamente a vida dela. Eu acho que ela nem fazia ideia do que eu tava passando, mas o Senhor começou a falar sobre... usar a vida dela pra falar comigo. E, gente,
Que experiência maravilhosa. E aí eu voltei do retiro, né? Durante esse retiro foi muito bom, o Senhor falou bastante. E na volta ali, eu com aquele texto no coração, né? Falei, amém, Senhor. Amém. Pedir-se, dar-se, usar, né? E quando eu cheguei, eu falei, amém, Senhor. Esse texto ficou meio vago, né? Ficou nada, né? Mas Senhor, como assim? Qual que é a razão disso tudo? E aí, quando a gente tava indo embora, a gente chegou em Cuiabá, a gente foi e voltou de ônibus. E quando a gente tava indo embora, eu vejo assim no ônibus. Eu vou colocar até a foto aqui assim. Deixa eu vir mais pra cá. A foto aqui pra vocês verem o que tava. Ou o texto também. Eu posso deixar a foto e o texto aqui embaixo ou aqui do lado. Que é Apocalipse. Apocalipse 3:7, se eu não me engano. É 3:7. É o 3:7. A parte B dele, né? Que fala assim. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Gente, na hora que eu vi aquilo, eu me arrepiei inteira, porque eu entendi o que o Senhor tava falando. Eu falei, meu Deus, confirmação, uou. Foi algo, tipo, muito surreal pra mim, foi muito bom. E foi algo confirmando que se a gente pedir, a gente depositar todas as nossas esperanças no Senhor, se a gente crer de todo o coração, se a gente pedir e confiar nele, a porta que ele abriu não vai se fechar. Então, essa foi a palavra, gente. Eu espero que o Senhor tenha falado com você do jeito que ele falou comigo. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e tenha te encorajado também, se você está passando por momentos financeiros de dificuldade na sua área financeira, em todas as áreas da sua vida, pede ao Senhor, mostra pra ele, tipo, bota seu coração na mão dele e fala, Senhor, tá aqui. Seja honesto com ele, seja sincero. O Senhor, ele quer um relacionamento conosco. E ele quer que nós depositamos todas as nossas esperanças nele. E temos que crer de todo o coração que ele é o nosso sustento. Gente, eu quero dizer que é muito especial e muito bom ter vocês aqui. E que vocês edificam muito minha vida. Galera, é isso o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração como tem falado no meu. E que o Senhor continue sendo teu sustento. E novidades aí, né? Eu tô com um canal ali na outra plataforma. E eu espero que você se inscreva no canal pra você acompanhar os outros vídeos que vem por aí, que vem bastante episódio, galera. E que você seja cheio do Espírito Santo, cada vez mais cheio do Espírito Santo. E que você transborde, que você venha falar pras pessoas o quanto o Senhor é bom com você, que as pessoas precisam ouvir isso. O quanto o Senhor é bom conosco. E um beijão, galera. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o Senhor tenha falado com você. Um beijo.